Oi, gente, tudo bom? Estamos retornando com o canal nesse dia de Halloween, que não poderia ser outro dia. Eu adoro Halloween. Então a gente escolheu voltar com o canal hoje, especialmente hoje. Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, porque a gente vai voltar a fazer os vídeos. Curte logo o vídeo desde o começo, porque aí ajuda a gente a divulgação no YouTube por aí, YouTube afora. E é isso, bora! Bom, a minha pesquisa foi totalmente em cima do documentário da Netflix que foi inspirado, né, nesse caso, Três Estranhos Idênticos. Então, tudo que eu vou falar aqui vai ser baseado no que eu vi no documentário. Beleza? Agora sim, vamos lá. Tudo começou com o Robert, que aos 19 anos, lá em 1980, foi o primeiro dia na Universidade Pública de Sullivan. E ele conta que ele estava muito nervoso com o primeiro dia dele, que ele não sabia muito bem o que esperar. Mas quando ele chegou na faculdade, todas as pessoas ficaram cumprimentando ele, falando como era bom revê-lo e tudo mais. E nessa parte do revê-lo, ele começou a achar um pouco estranho. Mais estranho ainda, ele começou a achar quando começaram a chamar ele de Ed. E ele conta até que ficou um pouco irritado com essa situação, porque mais de uma vez ele falou que não era o Ed, que eles deviam estar confundindo ele com outra pessoa. Até que um amigo do Ed perguntou pra ele se ele era adotado, qual era a data de nascimento dele. E quando tudo isso foi confirmado pelo Robert, eles ligaram pro Ed e eles foram pra casa do Ed em Long Island, que eles precisavam se encontrar. Quando eles se encontraram, o Robert disse que, abre aspas, os olhos dele eram os meus olhos, era verdade, fecha aspas. E era uma história extraordinária, né? Principalmente pra época. Dois gêmeos que não faziam ideia de que eram gêmeos, de repente se encontraram porque eles resolveram frequentar o mesmo lugar, a mesma faculdade. Só que o Ed, um ano antes, e depois, no ano seguinte, o Robert. Então, como tudo era muito impressionante, logo eles tomaram as capas dos jornais, como era uma coincidência incrível, uma coisa muito extraordinária, o fato deles terem se encontrado realmente devido à faculdade. Foi então que, quando saiu essa reportagem, o David viu nos jornais e depois que ele chegou em casa, que ele falou com todo mundo ficou abordando ele, ele chegou em casa, ele conseguiu o contato da mãe do Ed e foi quando ele falou que ele era o terceiro gêmeo. E aí eles saíram nos jornais de novo, foi toda aquela febre do momento, eles apareceram em TVs, reality show, e eles até fizeram uma ponta num filme com a Madonna. E todos os lugares que eles iam, todo mundo ficava muito impressionado porque eles fumavam o mesmo cigarro, eles andavam do mesmo jeito, eles gostavam do mesmo tipo de mulheres, tinham os mesmos gestos. E mais uma coincidência é que os três também tinham uma irmã adotada. Todas elas tinham 21 anos. Então, assim, todo mundo focou muito nas coincidências dos três, porque era uma coisa realmente muito impressionante. Três gêmeos que viveram a vida inteira sem se conhecerem, e quando se conheceram, eles tinham muita coisa em comum. Então tomou muito a TV na época, o jornal e tudo mais. Com a fama, eles acabaram abrindo um restaurante no bairro do Sorro, em Nova York. E eles contam que no primeiro ano eles faturaram $1 milhão. $1 milhão não, $1 milhão. Foi então que o jornalista Lawrence Wright, provavelmente não falei o nome dele certo, começou a pesquisar a história dos trigêmeos porque era uma coisa muito impressionante. E ele conta que ele ficou um pouco encucado como foi tudo isso, como tudo aconteceu. E tem uma parte do documentário que ele fala, abre aspas, eu sempre fiquei imaginando como deve ser você virar a esquina e encontrar o seu irmão gêmeo, fecha aspas. Foi então, a partir dessa pesquisa, que ele começou a achar algumas coisas muito preocupantes no passado dos gêmeos. Ele se deparou com um arquivo científico onde eles separaram bebês e todos esses bebês vinham de uma única casa de adoção, a Louise Wise Service, que foi a mesma responsável pela adoção dos trigêmeos. Quando essa informação chegou até eles, eles fizeram uma ligação
de que quando eles eram pequenos, iam pessoas nas casas deles, nas respectivas casas, e faziam testes com eles. Teste de personalidade, teste de QI, teste de adaptação, entre outras coisas. Além de ficarem filmando eles enquanto eles brincavam, enquanto eles conviviam no dia a dia. Os pais não desconfiaram na época, porque a Louise Wise disse que era um acompanhamento de crianças adotadas da época. E o mais incrível disso tudo é que o idealizador, o Dr. Peter Newborn, ele nunca divulgou os resultados da pesquisa. Então isso é uma coisa que realmente não tem muita explicação. Agora, voltando a falar sobre a relação dos três, após muitos anos de trabalho contínuo, trabalhando juntos, né? Eles começaram a ter divergências no trabalho. Questão de ética do trabalho e entre outras coisas. Foi quando o Robert deixou de fazer parte do restaurante. O David conta que ele e o Ed se sentiram muito traídos na época. Foi nesse momento que o Ed começou a apontar uns comportamentos muito oscilantes. Ele tinha dias muito bons e também tinha dias muito ruins. E por esse motivo ele teve que ser internado por 3 semanas no hospital psiquiátrico. David e Robert também já relataram que tiveram uma infância difícil, tiveram uma adolescência difícil. E o David, inclusive, já chegou a ser internado também numa clínica psiquiátrica. Então, para ele era muito difícil ter que internar o irmão gêmeo dele. Isso também leva a uma outra parte interessante dos bebês que eles usaram, entre aspas, para a pesquisa. Porque todos os pais biológicos, pelo menos um deles, tinham problemas psiquiátricos. Então, isso também era uma coisa em comum entre todos os bebês que foram usados na pesquisa. E isso também se dá a entender que a pesquisa foi para saber se os problemas psiquiátricos são passados pela genética. Eu digo dá a entender porque não tem como ser uma coisa 100% de certeza, né? Porque os resultados, como eu falei, eles nunca... o resultado da pesquisa ele nunca foi divulgado. Então, não tem como falar que foi sobre isso. Mas é uma hipótese muito grande, é o que tudo aponta, né? E, inclusive, muitos gêmeos também tinham problemas psiquiátricos e alguns deles da pesquisa também foram internados ou tiraram a própria vida. E um dia o Ed não apareceu no restaurante. O David ficou preocupado, ele então ligou para a mulher dele. E como eles eram vizinhos, um morava na frente da casa do outro, o Ed morava de frente pro David, ele pediu para ela ver se o carro dele estava na garagem, porque se o carro dele estava na garagem, ele estava em casa. Se o carro dele não estava na garagem é porque ele tinha saído. Quando ela atendeu, ela falou que estava e ela perguntou se ele poderia, se ele queria que ela fosse até lá, verificar se está tudo bem. Foi quando ele falou que poderia ir sim pra verificar se o irmão dele estava bem, se tinha acontecido alguma coisa, por que dele não ter ido trabalhar, não ter aparecido no restaurante. Minutos depois, sua esposa liga pra ele, liga pro David, e ela fala que ele precisa muito ir pra casa. Quando ele chega lá, ele encontra muito policial na rua, e quando ele foi entrar na casa, o policial disse pra ele que ele não ia querer ver aquilo. E foi assim que ele soube que o Ed também tinha tirado a sua própria vida. Quando o David foi contar pro Robert, ele disse que, de alguma maneira, ele já sabia o que tinha acontecido. Então, isso também é quase como uma ligação entre eles. Para finalizar, eu vou voltar a falar da pesquisa, que apesar dela não ter sido divulgada, ela, antes do Dr. Paul morrer, ele deixou na Universidade de Yale e ele está sob segredo de justiça até 2066. O David e o Robert já conseguiram algumas páginas dessa pesquisa e não foi tudo, infelizmente não foi tudo, e até porque tem nomes editados das outras pessoas envolvidas no caso, mas eles receberam uma parte, o que já é bastante coisa. Bom, gente, esse foi um caso, ele foi curtinho, a gente só realmente passou pelo caso aqui.
Se você quiser saber maiores detalhes, você pode ver o documentário na Netflix, Três Estranhos Idênticos. Ele é um documentário muito bom, muito completinho, ele vai te dar muitos detalhes sobre tudo. Vale muito a pena ver, muito, muito a pena mesmo. Porque é uma coisa muito surpreendente o que aconteceu, né? Porque são 3 estranhos realmente que eles eram gêmeos. E é interessante você ver o desenvolver do documentário, porque ele vai te explicando pedacinho por pedacinho, muito detalhado, fazem questão de detalhar cada particularidade da vida do outro. E é interessante que no documentário uma pessoa fala que eles focaram tanto nas coincidências dos gêmeos que eles não observaram as coisas que eles tinham diferente. E no final foi isso que acabou estremecendo um pouco a relação deles. Mas é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. A gente tá voltando com o canal hoje, mas se você acompanha a gente no Instagram, você sabe que teve uma semana especial aí lá no nosso Instagram com vários reels, com casos e teorias. E, é óbvio, não deixa de seguir a gente lá, porque a gente tá sempre trazendo notícias pra vocês, informações, conteúdo exclusivo no Instagram. E é isso, gente. Não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar. Compartilha esse vídeo para algum amigo que você acha que ainda não viu. E se você quer indicar um caso, comenta aqui embaixo pra gente, que a gente vai ver, vai analisar, vai fazer um vídeo sobre ele. Beleza? Um beijo e até a próxima. Tchau!